gente ia entrar na limpeza da sala de operação, né? Deixa eu abrir aqui o Word para a gente fazendo um resumo. Certo, Ivani? Certo. Então, vamos lá. É o procedimento de remoção de sujeira, detritos indesejáveis e micro-organismo presente, tá? A remoção de sujeira é visível, os detritos também é visível, mas essa aqui, ó, micro-organismo presente, não é visível. Então, por isso que é importante a gente fazer a limpeza mesmo não enxergando a sujidade, porque a gente não sabe que micro-organismo que tem naquela superfície. Na superfície dos equipamentos, dos acessórios, mobiliários, pisos, paredes, mediante a aplicação de energia química, mecânica e térmica. Isso é bem bacana, essa parte aqui. Eu vou explicar para vocês. Energia química. A energia química é a energia de um produto químico. Energia química é igual à energia de um produto químico. Produto químico. Exemplo, um sabonete. O sabonete é um produto químico. Ele tem capacidade de limpeza? Tem. Se eu esfregar as minhas mãos com sabonete, ele fazer espuma, eu tenho a remoção da sujidade. Então, vamos considerar para a superfície álcool a 70% ou soluções de superfície. Aliás, vou pôr para a superfície. Né? Então, uma sujidade só vai ser removida se tiver a energia química. Então, a gente já sabe que a energia química ela pode vir de um produto químico. Ok. É energia mecânica. A energia mecânica, gente, é a energia da fricção. Por exemplo, quando eu espalho o produto, energia de passar o produto. Então, a energia mecânica é quando eu passo o produto naquela superfície. Espalho ele, vamos supor, uma mesa, eu espalho o álcool em toda a superfície da mesa. Depois, a gente tem a ação da energia térmica. A energia térmica só se faz se tiver a fricção. A fricção. Por exemplo, a gente está vivendo muito isso agora e eu acho isso interessantíssimo. É em relação ao álcool, a 70%. Qual que é a regra? Se eu não tiver onde lavar as minhas mãos, eu tenho que friccionar álcool a 70% na minha mão. Mas o álcool só vai fazer a função de matar o micro-organismo se eu esfregar as minhas mãos. Então, é a composição das três energias. Energia química, o álcool. A energia mecânica, espalhar o álcool na minha mão. E a energia térmica é quando eu fricciono as minhas mãos uma na outra. Aí sim eu tenho a remoção da sujidade, dos detritos e dos micro-organismos. Se eu não tiver a fricção, aquele álcool não tem capacidade de matar o micro-organismo. Então, não adianta eu passar o álcool em cima da mesa. Se eu não esfregar um pano ou um papel até aquele álcool evaporar, a superfície pode estar com o micro-organismo agarrado. Ficou claro? Né? Sim, eu não sabia disso. Exatamente. Então, é a mesma coisa, é muito similar. Essa limpeza, gente, a limpeza ela é padrão. Ela é padrão no hospital, ela é padrão em casa também. Por exemplo, se eu não usar o detergente, vamos supor que eu tenho um potinho que eu estava armazenando macarronada.
Se eu não colocar energia química, que é o detergente, se eu não espalhar o detergente com a bucha e eu não pôr força, que é a energia térmica, na bucha, eu não vou estar removendo a sujidade do potinho. O potinho vai ficar engordurado no final da lavagem. Vocês não concordam? Pensando assim, com certeza. O princípio é o mesmo, gente. Não, quando se fala de limpeza, o que eu quero deixar muito claro na cabeça de vocês? O princípio de limpeza em casa, ou no hospital, ou numa clínica, ou numa farmácia, qualquer ambiente que a gente for limpar, tem que ter esses 3 agentes. O produto, né, a minha capacidade de espalhar e a fricção que eu vou usar para remover a sujidade. Entendeu? Aí sim, o agente químico que eu estou usando, que é o álcool, vai ser eficaz. O detergente que eu estou usando para tirar a gordura do pote vai ser eficaz. Tá? Então, sempre pensar nisso. Se eu ponho o álcool nas minhas mãos, eu tenho que friccionar. Se eu não friccionar, aquele álcool não serviu para nada. Tá? Fica pior ainda, porque vai melar a sua mão, ele tem que evaporar para ele matar um micro-organismo. Tá? Por quê? O micro-organismo ele tem uma membrana em volta dele. É uma membrana muito fácil de se arrebentar, igual um balão de soprar. Mas para você destruir essa membrana, que é o objetivo de matar o micro-organismo, você tem que pôr uma força e uma ação térmica ali. Senão a membrana não rompe. É daí que vem a resistência dos micro-organismos. Quando eu não ponho força e quando eu não ponho uma energia ali de fricção, eu não mato quem? O micro-organismo. Tá? Então, mesma coisa, outro exemplo muito básico, escovar os dentes. Tá? Qual que é o princípio? Eu só considero o meu dente limpo quando eu passo a língua nos meus dentes e meus dentes estão lisos. Se na minha língua eu perceber qualquer grossura nos meus dentes, qualquer resíduo no meu dente, esse dente não foi efetivamente limpo. Então, eu preciso da pasta de dente, eu preciso da escova para espalhar a pasta de dente e eu preciso da fricção da escova de dente, o esfregar da escova de dente, para mim remover, né, a sujidade do dente. Né? E ficou claro essa associação? Exatamente, é igual outro exemplo também muito simples, bem caseiro, mas é muito muito prático para a gente associar. Se eu vou lavar um box de banheiro, se eu não esfregar o azulejo, aquela gordura, aquele resto de pele que sai do nosso corpo e agarra no azulejo, não vai sair. Então, eu tenho que usar um detergente com uma água sanitária, porque é uma sujidade mais forte. Eu tenho que espalhar com uma bucha ou uma vassoura e eu tenho que friccionar essa bucha e essa vassoura. Senão, eu não consigo lavar aquele azulejo. Tá? Mesma coisa é instrumental, gente. O instrumental tem um detergente enzimático para poder limpar. É um detergente específico para limpar instrumental. Se não for ele, não vai remover todos os micro-organismos e a sujeira que eu preciso do instrumental. Então, eu preciso do detergente enzimático, eu preciso literalmente de uma bucha ou uma escova para lavar aquele instrumental, mas se eu não esfregar essa bucha, se eu não esfregar essa escova, eu não tenho a remoção da sujeira. O princípio, então, é o mesmo. Eu tenho que ter 3 fatores para mim desenvolver uma boa sujeira. Né? Remover a sujeira, remover uma boa sujeira. Sim, quanto mais pesada a sujeira, mais difícil é a limpeza. A gente põe mais energia química, mais energia mecânica e mais energia térmica. Tá? Então, um exemplo de CME.
Energia química, a gente tem os detergentes enzimáticos, né? No caso de CME, deixa eu pôr aqui, ó. O que caracteriza a limpeza no CME? O detergente enzimático. Depois do detergente enzimático, eu vou usar uma bucha. Pode ser a bucha de cozinha, professora? Pode. Se for aquela amarela e verde, você só vai usar a parte amarela. Você não pode usar aquela parte que tem abrasivo. Mas limpa do mesmo jeito? Limpa, tá? Ou a gente vai usar escovas. Ah, professora, meu hospital não compra escova própria. Pode ser uma escova de dente? Pode, desde que essa escova de dente não seja usada de boca, entendeu? Pode ser uma escova de dente limpa. Então, para promover limpeza na CME, gente, a gente tem recursos muito simples e eficazes. Não precisa ser nada custoso, caro, mas desde que seja eficiente. Então, se eu tenho buchas e escovas, eu consigo fazer a minha fricção. E depois vem, né, a fricção, ou o próprio ato de esfregar, né? Eu tenho que esfregar a bucha, tenho que esfregar a escova para aquela sujidade sair. Então, o que resume a limpeza no CME? O que resume a limpeza no CME é o detergente, bucha ou escova, e a fricção ou esfregar, né, a escova ou a bucha. Então, isso vocês têm que ter em mente. Mesma coisa se trata para o centro cirúrgico. Se terminou a cirurgia, a mesa cirúrgica está cheia de secreção, eu tenho que passar uma solução, ou o álcool a 70, eu tenho que esfregar a superfície, entendeu? Para o produto químico fazer a sua ação, tá? Então, é esse princípio aqui. É a mesma coisa de eu tomar um banho e passar um creme. Se eu não esfregar o creme no meu corpo, né, não ter energia térmica, a minha pele não vai absorver aquele creme, tá? Então, são exemplos práticos do nosso dia a dia que valida, faz a nossa limpeza ser eficaz, tá? E uma coisa que eu sempre falo com as minhas meninas do CME quem faz bem feito, faz uma vez só, tá? Por quê? Se eu faço uma boa limpeza, eu uso força, né? E eu uso os equipamentos certos para limpar, eu vou fazer aquilo uma vez só. E vai ficar meu serviço bem feito. Então, capricho, zelo para fazer as coisas não é uma coisa em vão, uma coisa boba, é uma coisa eficiente, né? Exemplo, uma vasilha. Se a comida for bem feita, né? Ela foi feita pelo melhor mestre cuca, né? O melhor masterchef, a melhor comida, o arroz é prato fino, o tempero é quinor, mas se a vasilha que eu faço aquele arroz não tiver adequadamente limpa, aquele arroz vai azedar. Entendeu? Então, vocês veem que a origem de um bom processo começa na limpeza, começa na boa higienização do ambiente e dos objetos que vai fazer aquela cirurgia. Tá? Ficou claro? Eu estou batendo muito nessa tecla, porque essa é a nossa essência. Qual que é a essência do CME? É a limpeza. Qual que é a essência do centro cirúrgico? É manter a técnica séptica. A técnica séptica é a limpeza do ambiente, tá? A escolha do procedimento de limpeza deve estar condicionada ao potencial de contaminação das áreas e artigos e dos riscos inerentes à infecção hospitalar. O que quer dizer esse parágrafo aqui? Qual que é uma cirurgia que vai sujar mais a sala? Uma cirurgia de oftalmo ou uma cirurgia de intestino? Intestino. Intestino.
Exatamente. Então tem que ter esse discernimento. O capricho meu na limpeza de uma sala depois de uma cirurgia de intestino vai ter que ser maior e mais abrangente e mais eficaz do que uma cirurgia de oftalmo que for uma cirurgia limpa, porque não tem produção de secreção durante uma cirurgia de oftalmo. Mas durante uma cirurgia de estômago, uma cirurgia de fígado, uma cirurgia de intestino, tem muita produção de sujidade. Então, é uma sujidade que precisa de uma atenção e um empenho maior na hora da limpeza. Os ambientes podem ser classificados em áreas críticas, semicríticas e áreas não críticas. Eu acho que eu já dei isso para vocês. As áreas críticas, só vou repassar, são aquelas que oferecem risco potencial de transmissão de infecção. Então, vamos raciocinar. Uma sala de cirurgia tem mais risco de transmissão de infecção do que uma recuperação anestésica? Sim. Sim, porque dentro da sala de cirurgia você tem sangue, você tem secreção exposta, você tem secreção que emite partículas para o ar, entendeu? Você tem vários campos operatórios com pressas recheados de secreções, de sangue. Então, com certeza, uma sala cirúrgica é uma área crítica. Por quê? Tem um potencial de transmissão de infecção no ambiente entre uma cirurgia e outra, tá? Seja por procedimentos invasivos realizados, seja pela presença de pacientes com sistema imunológico deprimido, tá? Ou executar a limpeza de artigos, né? Na hemodiálise, central de material e esterilização, centro cirúrgico e UTI. Então, a área crítica é aquela área onde a transmissão de infecção é muito maior. Uma área semicrítica são todas as áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade, ou doenças não infecciosas. Então, uma área crítica, você tem o risco? Tem, mas não tão eminente quanto a sala de cirurgia. Tá? E a área não crítica são aquelas áreas não ocupadas por pacientes, salas administrativas, depósito, refeitório, entrada dos funcionários, vestiários, tá? Então, o hospital sempre vai estar dividido. Área crítica é aquela área que tem infecção, área semicrítica é aquela área que tem infecção, mas a capacidade de contaminar outro paciente ou cuidador é menor, e a área não crítica que não tem micro-organismo nenhum, tá? Porque não Professor, tem presença de paciente. Oi. de uma cirurgia para outra, pode usar a mesma sala, né? Sim, Quanto tempo que leva para preparar uma sala assim? Qual o espaço de uma cirurgia não dá para ter uma base assim? entendi. A gente, em 7 minutos, você primeiro terminou a cirurgia, você vai levar o paciente para RA, tá? Depois que você admitiu ele na RA, você vai voltar para sua sala, tá? O tempo mínimo para você fazer a limpeza da sala, que é conferir o lixo, conferir a roupa, se não ficou nenhum instrumental ou agulha de fio, algum fio na roupa, e depois você vai separar os instrumentais. Então, vou pôr isso aqui no seu resumo. O que é? Depois que levarmos o paciente para a RA, a gente tem 3 missões: conferir o lixo que foi produzido durante a cirurgia,
Então, por exemplo, durante a cirurgia você abre vários pacotes, durante cirurgias você usa agulhas, seringas. Então, o lixo tem que ser conferido para ver se não tem nenhum instrumental dentro do lixo. Eu tenho um médico lá no hospital que ele tem o péssimo hábito de pegar a cuba redondinha e uma pinça, que é para limpar a pele antes, né, fazer a asepsia da pele antes de cortar a pele. Ele termina de fazer a asepsia, ele pega a cuba e a pinça e joga dentro do lixo. Mas ele não avisa o circulante de sala que ele fez isso. Então, se a gente, circulante de sala, não conferir o lixo, vai embora muito instrumental para o lixo, tá? Depois que eu confiro o lixo, eu vou conferir as roupas, né? Vou colocar entre parênteses, os campos cirúrgicos que foram usados em cima do paciente, tá? Porque tem médico que deixa muita pinça agarrada no campo operatório. Então, antes de ir para a lavanderia, eu tenho que conferir se essas roupas, né, que foram usadas durante a cirurgia, para ver se não tem nenhum instrumental agarrado nela. Depois disso, eu vou conferir os instrumentais de cima da mesa de instrumentais, acima da mesa de, vamos pôr a mesa de apoio, né? Então, por exemplo, todo CME vai mandar uma caixa, por exemplo, vamos supor que é uma caixa média de cirurgia. Essa caixa média de cirurgia faz qualquer cirurgia, não importa qual cirurgia que é. O CME vai te mandar essa caixa, vamos supor, com 50 instrumentais dentro dela. Tá? Terminada a cirurgia, quantos instrumentais tem que ter em cima da mesa? 50. Vai ter que ter 50 instrumentais. Então, se não tiver esses 50 instrumentais em cima da mesa, pode ser que esteja dentro da roupa ou pode ser que esteja dentro do lixo. Eu não posso mandar essa caixa suja para o CME faltando instrumental. Ele tem que aparecer. A última coisa que a gente suspeita que é bem perigoso é instrumental ficar dentro da cavidade cirúrgica do paciente. Esse é o nosso maior problema, tá? Instrumental grande, gente, instrumental de 15, 20 centímetros, é muito difícil ele ficar dentro do abdômen. Agora, tem instrumental, gente, que tem 0,5 milímetro de tamanho. Esse instrumental de 0,5 milímetro de tamanho é bem complicado gerenciar ele, né? Se ele estiver faltando no final da cirurgia, a caça dele, né, a procura desse instrumental tem que ser bem firme, bem efetiva, porque se não está no lixo, se não está na roupa, a chance desse pequeno instrumental ter ficado dentro do paciente é muito grande. Tá? Aconteceu um tempo atrás no HPS, né, eu posso falar instituição porque foi até publicado no Tribuna de Minas. Um homem teve um acidente e foi operado no HPS. Foi deixado dentro dele uma pinça de uns 10 centímetros. É um objeto bem grandinho também para se deixar dentro da barriga de um paciente, né? E ele ficou 18 anos com essa pinça dentro da barriga. Quando deu 18 anos, essa pinça começou a inflamar lá dentro da barriga dele, a criar pus. E ele começou a ter uma distensão abdominal, mas não se sabia a causa,
porque ele não bebia, ele tinha uma vida regrada, né? Só tinha o histórico dessa cirurgia 18 anos atrás. O que os cirurgiões fizeram? Abriram a barriga dele para ver de onde estava vindo aquela produção de pus, que não tinha lógica nenhuma, não tinha uma causa. Ele não estava com úlcera perfurada, ele não estava com o intestino arrebentado, ele não estava com o apêndice suporado, ele não tinha nenhuma patologia que caracterizasse aquela infecção. Então, o que os médicos fizeram? Na hora que abriu, veio-se a surpresa. Acharam uma pinça dentro do abdômen dele, né? Aí houve processo, teve denúncia no Tribunal de Minas, a pinça foi removida e o paciente se recuperou. Mas imagina a responsabilidade desse médico de 18 anos atrás. Entendeu? Só que a responsabilidade dele não extingue a nossa corresponsabilidade também. Então, por isso que a gente tem que contar os instrumentais que estão sobre a mesa no final da cirurgia. O CME já manda todas as caixas, o CME envia todas as caixas cirúrgicas com o quantitativo correto. O que é isso? A gente conta, a caixa tem 50 itens, então 50 itens compõem aquela caixa. Então, no final da cirurgia, ela tem que ter 50 instrumentais, tá? Outros itens que a gente conta, né, durante a cirurgia. A gente conta a quantidade de compressa. Compressa é aquele paninho que parece uma fralda pequenininha, de 50 por 50 centímetros. E a gente conta a quantidade de gaze. A gaze, na verdade, é a gaze 7. Aquela gaze quadradinha assim que a gente faz curativo. Então, durante a cirurgia, os médicos pedem para abrir muito pacote de compressa e muito pacote de gaze, tá? Já é padronizado. Todo pacote de compressa tem 5 compressas. E todo pacote de gaze tem 10 gases, tá? Então, se eu abrir um pacote de compressa, no final da cirurgia, em cima desta mesa também tem que ter 5 compressas. Peraí. Se eu abrir para a cirurgia 10 pacotes de gases, né? Um pacote de gases, eu tenho que achar no final da cirurgia 10 gases, tá? Então, isso é uma regra para gente que circula, que é circulante de sala. Tudo que a gente abrir e que for em números maior que 1, no final da cirurgia tem que ter a quantidade daqueles itens que a gente abriu, certo? Então, isso é uma parte do nosso processo, né, durante o atendimento de uma cirurgia de grande porte. Se o paciente, por exemplo, for tirar uma verruga, não tem nem condição de sobrar instrumental dentro do buraco, né, da incisão cirúrgica, muito menos gás ou compressa. Mas qualquer cirurgia que abre uma cavidade, abre um abdômen, abre um pulmão, abre um peito para fazer uma cardíaca, a gente tem que ter o controle de compressas, gases e o controle de instrumental. Tá? São considerados 4 etapas da limpeza no centro cirúrgico. A gente tem a limpeza preparatória. A limpeza preparatória, ela é realizada no início da cirurgia. Então, se eu terminei aquela cirurgia de oftalmo
apesar daquela cirurgia não ser uma cirurgia que produz muita sujidade, eu tenho que limpar ela no mesmo padrão que uma cirurgia suja, uma cirurgia de intestino, por exemplo? Tem, tem. A gente tem que limpar com, Com mesmo com o cuidado. mesmo princípio. Você não pode mudar. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se terminada a cirurgia de oftalmo, eu tenho que limpar a mesa, o carrinho de anestesia e a mesa que pôs os instrumentais. Se for uma cirurgia de intestino, eu tenho que limpar esses 3 equipamentos. Mas, às vezes, na cirurgia que foi mais suja de intestino, eu tenho que limpar com mais eficiência. Mas eu não posso deixar de limpar porque eu considerei aquela cirurgia uma cirurgia limpa. Entendeu? É igual cozinhar. Toda vez que a gente termina de cozinhar, a gente tem que lavar a louça e tem que limpar o fogão. Independente se você fez comida para 15 ou se você fez comida para 2. Não concorda? O, Sim. o lavar a louça e o limpar o fogão é o mesmo procedimento, só que a quantidade é diferente. Mas ele tem que existir a limpeza, tá? Remover as partículas de poeiras nas superfícies de mobiliários, foco cirúrgico e equipamentos com solução detergente ou desinfetante, álcool 70, com um pano úmido branco e são seus objetos. É engraçado. Isso aqui é engraçado. O centro cirúrgico é um ambiente fechado, que as portas ficam fechadas, a circulação de ar é central, tem um filtro que filtra esse ar antes dele chegar na sala. Mesmo assim, a gente tem partícula de poeira dentro da sala? Tem. Tem partícula de poeira dentro da sala. A gente não sabe de onde ela vem, mas que ela existe. Então, sempre tem depósito de poeira nas superfícies de todo o mobiliário da sala operatória, tá? Isso está não inerente ao ar-condicionado, isso está inerente no ar físico, tá? Então, essa poeira ela vai sempre sobrecair na superfície dos mobiliários. Em cima da superfície do mobiliário, para dentro da ferida do corte cirúrgico, é um pulo. E o problema não é a poeira. A poeira em si só, ela não é maléfica, ela não causa uma doença. Mas a poeira, tá, de um centro cirúrgico, ela sempre vem acompanhada de micro-organismo. O grande pulo da questão é essa, tá? O problema, a poeira não é o problema. O problema é a poeira acompanhada de micro-organismo vindo de outra cirurgia. Depois de uma cirurgia de intestino, a gente não vê poeira e micro-organismos soltos no ar. Mas depois de 5 minutos, essa poeira baixa do ar e se deposita em cima da superfície. Por isso que é importante a gente fazer a limpeza, tá? Certo? A limpeza operatória. Ela é realizada durante o procedimento cirúrgico, constituindo apenas na remoção da mecânica da remoção mecânica da sujidade, sangue ou secreção. Então, por exemplo, o médico abriu um abdômen, só que o abdômen estava cheio de sangue. Escorreu aquele sangue pela mesa cirúrgica e caiu lá no chão.
Para evitar que aquele sangue se espalhe por toda a sala, durante a cirurgia a gente pode ir lá com uma compressa e recolher aquele sangue. Isso adianta bastante o nosso serviço e evita que o médico pise naquele sangue e espalhe ele durante toda a sala, tá? Utilizando um pano comum embebido em agente químico de amplo espectro, para que não ocorra secagem da superfície e disseminação da contamina no ar. Então, é isso aqui que eu falei, ó. Quando a gente não faz essa limpeza intraoperatória, não recolhe aquilo que está em excesso, que caiu no chão, que caiu no carrinho de anestesia, que caiu no bisturi elétrico, a chance daquele micro-organismo sair daquele equipamento e ficar flutuando no ar e contaminar outro paciente ou outro material, ela existe, ela é muito grande, tá? Ficou claro aqui? Por isso que quando a gente faz arrumação de leite, você não pode estender o lençol. Exatamente. A gente abre ele em cima do colchão e a gente espalha o lençol. Nunca fazemos, né? Igual a gente faz em casa. Igual né, a gente professor? faz em casa. Em casa, a gente só espalha poeira, porque em casa não tem micro-organismo. Mas no hospital, o que acontece? Vamos pensar. A cama você limpou com álcool, né? O colchão e a parte de ferro da cama. Mas acontece que tem micro-organismo no chão. Quando você faz o deslocamento do ar com um lençol, o que acontece com aquela poeira que está no chão? Ela pode ser jogada para cima, junto com o ar, e esse ar vai depositar essa poeira com o micro-organismo em cima do seu lençol. Então, o seu leito pode estar contaminado. Tá? Mesma coisa é a limpeza do hospital. Por que a limpeza do hospital é feita com pano úmido? Porque quando eu passo vassoura, a vassoura ela faz a poeira levantar, né? Faz aquele turbilhão, né? de poeira, e aquela poeira vai depositar exatamente onde ela não pode depositar, que é em cima do leito ou em cima da mesa operatória, ou a mesinha de cabeceira do paciente. Então, por isso que toda a limpeza do hospital é feita com limpeza úmida. Primeiro, a gente passa um pano com... Um pano não, a gente passa o famoso bio, né? Ou a cabeleira, recolhendo a sujeira maior, né? E depois a gente vem com ele enxaguado para recolher a sujeira invisível que a gente não enxerga. A nossa limpeza de casa... Vamos pensar em relação à casa. Seria muito mais eficiente se a gente passasse o pano úmido depois e depois passasse a vassoura. Por quê? O pano úmido antes já recolheu aquela poeira com o micro-organismo. Quando você passar a vassoura, você está tirando aquela sujeira maior. Aquela sujeira maior pode ter micro-organismo? Sim, mas ela é tão pesada que ela não vai ficar flutuando no ar. Então, você vai recolhê-la sem o risco dela cair em cima da sua cama. Então, até em casa mesmo, a gente pode usar o recurso inverso, né? Normalmente, a gente varre e depois a gente passa o pano. Mas seria uma forma mais caprichosa, mais eficaz, se a gente passasse o pano e depois viesse com a vassoura recolhendo a sujeira macro, né? Um papelzinho, um cabelo e assim por diante. A gente pode até inverter o processo, que é mais eficiente. A limpeza concorrente, ela é realizada no término de cada cirurgia. Envolve procedimentos de retirada dos artigos sujos da sala, né, os instrumentais, limpeza da superfície horizontais, que é os móveis e os equipamentos. Então, exatamente isso aqui que eu falei, ó. Conferir o lixo, conferir a roupa, conferir o instrumental e depois a gente vai passar o álcool
a 70% em toda superfície que nós acharmos dentro da sala cirúrgica. Mesa, cadeira, carrinho de anestesia, mesa cirúrgica. Então, viu superfície, foco, a maçaneta que abre a porta. Então, tudo que é superfície que você pensar que passaram a mão ou que foi colocado um objeto contaminado, a gente tem que passar o álcool, tá? Então, essa é a limpeza concorrente. Ela é realizada no final de cada cirurgia. Ela quando o circulante é esperto, ele começa ela durante a cirurgia, né? Tirando o excesso. Aí no final fica mais fácil ainda para a gente fazer a final, tá? A limpeza de superfície sempre segue o padrão de só numa direção? Isso, exatamente. Exatamente. Esse princípio de sentido único, né? De um lado para o outro e de cima para baixo, que a gente faz na bandeja, que a gente faz na bancada, lá na enfermaria, na hora de preparar a medicação, é a mesma limpeza, por isso que eu estou falando, ela não muda. É o mesmo princípio de técnica que a gente vai usar dentro do centro cirúrgico. Então, igual o leito, tudo. Exatamente. Igual, por exemplo, a mesa cirúrgica. Ela vai estar mais suja na cabeceira, vamos supor que é uma cirurgia de barriga. Ela vai estar mais suja na cabeceira, no meio ou nos pés? No meio. No meio. Então, você vai começar a limpeza dos pés ou da cabeceira, puxando a sujidade para o meio da cirurgia, para o meio da mesa. Então, a gente sempre vai limpar do mais limpo para o mais sujo. Porque se você começar do meio, você vai estar levando a sujeira do meio da mesa para a cabeceira e para a perneira da mesa. E sempre sentido único, nunca ir e voltar, né? Exatamente, sempre no sentido único. Esse negócio de sentido único é muito engraçado. No início, a gente tem a tendência de fazer movimentos circulares. Mas depois que a gente disciplina a nossa coordenação motora em fazer em sentido único, né, horizontal e vertical, a gente faz isso até limpando poeira dos móveis em casa. É muito engraçado. Exatamente, você vai treinando. Exatamente, é igual limpar vidro. Eu associo esse fluxo de limpeza muito a associar a limpar vidro. Vidro de casa, se você limpar com movimentos circulatórios, você vai deixar o vidro todo manchado. Mas quando você limpa o vidro na horizontal e depois você puxa na vertical, não tem acúmulo de resíduo no vidro. O vidro fica limpinho. Tá vendo a importância do sentido da limpeza? Do menos sujo para o mais sujo? A tendência de agarrar resíduo no final é muito menor. Certo? É muito bacana. Mesma coisa é o que eu falo lá com as meninas da higiene e limpeza no CME. Eu falo com elas o seguinte: se o chão e as paredes do CME não tiverem adequadamente lavados, né, com água e sabão, enxugados e aplicado o antisséptico, né, que é tipo no hospital a gente tem o desinfetante hospitalar, que é como se fosse o pinho-sol aqui em casa, tá? Então, o que a menina da limpeza tem que fazer? Ela tem que lavar com água e sabão, secar e depois passar esse desinfetante no chão e nas paredes. Se a menina da higiene não fizer esse protocolo de limpeza adequado, ela pode estar contaminando o meu instrumental, mesmo que eu esteja lavando o instrumental da melhor forma possível. No hospital, um serviço depende do outro. E eu acho o serviço mais importante é o serviço de higiene e limpeza.
Porque se ele não for bem feito, ele compromete todos os demais serviços da enfermagem. Uma roupa que não foi bem lavada pela lavanderia, o campo operatório, a hora que eu abro, eu vejo uma mancha, uma sombra de sangue nele que não foi retirada, eu não posso pôr esse campo manchado para cirurgia. Porque na hora que esse campo se molhar com outro tipo de solução ou com soro fisiológico, todo aquele sangue impregnado no campo vai contaminar o paciente, né? Mesma coisa é a roupa de cama. Você pegou a roupa de cama tá com cheiro de fezes ou tá com cheiro de urina, põe para lavar, pega outra roupa de cama e vai cheirando, tá? Sabe como é que eu sei que o meu instrumental tá bem lavado? Pelo cheiro. Depois que eu tiro ele da ultrassônica ou da termo, eu tenho o péssimo hábito de cheirar o instrumental, né? Se o instrumental tiver com cheiro de sangue, eu volto com ele para a máquina, porque a máquina não limpou adequadamente, tá? Então, os nossos sentidos, o olhar de perceber uma mancha num campo, o cheiro de perceber que aquilo ali está com cheiro de sangue, é um norteador muito forte para a eficácia da limpeza, tá? Então, sempre tenham isso com vocês. Aquilo que não está me cheirando bem e aquilo que está manchado não está limpo. Eu tenho que limpar novamente. Entendeu? Então, os nossos sentidos, por mais primários que sejam, eles são essenciais para um princípio de conservação da técnica que eu vou usar. Tá? Então, tudo eu tenho mania de cheirar, né? Depois que é lavado, para mim ver se tá se o detergente que eu usei foi eficaz. E eu uso muito o sentido do olho e do cheiro para mim perceber o ponto de limpeza que tá aquele objeto que eu vou usar. O hamper deve ser fechado e levado ao local de acesso à lavanderia. Lógico que o hamper aqui é hamper com roupa. Se eu conferir a roupa antes, eu posso encaminhar esse hamper sem preocupação para a lavanderia. Não é para a lavanderia que a gente encaminha, não. A gente encaminha para uma sala, para guarda, né? A gente guarda aquela roupa ali dentro do saco, provisoriamente, até o pessoal da lavanderia vir com um carrinho e recolher aquela roupa suja, tá? O instrumental cirúrgico deve ser colocado aberto em caixas perfuradas, usando luva, encaminhado ao expurgo do central de material, o mais cedo possível para reprocessamento. Ô, gente, lá no hospital a gente está conseguindo uma coisa bem bacana. A gente está conseguindo terminar a cirurgia e lavar a caixa de instrumental em seguida, tá? Por quê? Quanto mais rápido eu lavar depois da cirurgia, mais sujidade eu vou retirar. Agora, se eu deixar essa caixa cirúrgica por mais de 30 minutos parada, eu vou ter aderência de sujidade. Aí vem o desafio do CME, tirar aquilo que está agarrado no instrumental. E sangue e secreção corpórea, gente, é um negócio que parece cola super bond. Quando ele agarra no instrumental, a força de retirada é muito maior. O que a gente tem que fazer quando está muito sujo? A gente vai deixar esse instrumental de molho, tá? Numa água pura ou com detergente, e depois de uns 15 minutos a sujidade já está mais molinha e a gente consegue remover ela com mais facilidade. Hoje,
um ponto negativo do meu processo é fazer com que essa caixa de instrumental chegue o mais rápido possível aonde? No meu CME, tá? Porque quanto mais cedo eu lavar essa caixa, menos sujeira vai agarrar nesse instrumental. É a mesma coisa depois do almoço. Se eu terminei o almoço e lavei minhas vasilhas, eu vou lavar rapidinho. Agora, se eu deixar aquelas louças agarrarem a sujidade da comida, eu vou ter mais trabalho para a remoção, tá? Eu vou ter que molhar essas louças para depois eu friccionar e tirar toda a sujidade da louça, ok? Isso depende muito do fluxo. As conexões dos aspiradores de secreção devem ser retiradas, desprezadas, jogadas no lixo ou levadas para o expurgo do CME. O que acontece? Lá a gente faz o seguinte: muito suja de sangue, joga fora dentro do próprio centro cirúrgico. Se foi uma sujidade leve dentro desse tubo de aspiração, a gente leva ela para o expurgo e a gente tenta limpar, tá? Tubo de aspiração é um tubo igual uma mangueira de casa, só que num calibre bem menor, e ele serve para aspirar sangue e secreções durante a cirurgia. Artigos de ácido inoxidável, de vidro, borracha, utilizados na cirurgia, recebem cuidados especiais. O conteúdo do frasco deve ser desprezado em local apropriado. Qual que é esse local apropriado? É o expurgo do centro cirúrgico, tá? Então, toda aquela secreção que foi para um frasco, um vidro, durante a cirurgia, eu tenho que ir e desprezar essa secreção no expurgo do centro cirúrgico. Os frascos devem ser descartados. Hoje em dia, lá no hospital, a gente joga fora, eles são de uso único, ou trocados e desinfetados para a próxima cirurgia. Muitos lugares vai fazer o quê? Vai levar esse vidro cheio de secreção para o expurgo, vai jogar aquela secreção fora e vai lavar com água e detergente esse frasco. Depois ele pode voltar para a sala de operação para ser usado na próxima cirurgia. Isso depende da rotina do hospital. Mas os hospitais, hoje em dia, pelo custo do frasco descartável, está muito mais acessível a gente jogar ele fora do que a gente limpar ele e usar ele de novo. As cânulas endotraqueais devem ser desprezadas após o uso. Eu já mostrei cânulas endotraqueais para vocês, né? O que são cânulas endotraqueais? São tubos de intubação cirúrgica. Imagem. Todos esses tubos que são inseridos dentro da boca para fazer a ventilação do pulmão são de uso únicos, tá? Alguns hospitais limpa ele e usa de novo? Sim, mas é um procedimento errado, porque ele é um objeto descartável, tá? Vamos imaginar um paciente desse aqui, ficou 30 dias com esse tubo na boca. O tubo é de plástico. Vocês acham que esse tubo é capaz de ser limpo e seguro para ser usado no próximo paciente? Não, tá? Que a gente sempre tem que considerar que tudo que é de plástico e silicone é poroso, tem buracos, micro buracos, tá? E todos esses buracos da superfície desse plástico guarda micro-organismo, tá?
Então, por isso que tirou esse tubo de dentro da garganta do paciente, esses tubos têm que ser desprezados, jogados no lixo, apesar de não ser prática de todo hospital. As cânulas endotraqueais foi isso que eu acabei de mostrar. A superfície dos mobiliários e do equipamento existente na sala de operação devem ser limpas com soluções desinfetantes, geralmente álcool 70%. Isso aqui a gente já tinha falado. Não usar hipoclorito de sódio. O que é hipoclorito de sódio? Água sanitária. Exatamente, água sanitária de sódio. Quando o hipoclorito de sódio está na diluição de 1%, ele é de uso hospitalar. Quando ele está na concentração de 2%, é a famosa água sanitária que a gente usa em casa e compra no mercado. E quando ela está a 7%, ela é para uso de desinfecção de endoscópios, por exemplo, que é os aparelhos que fazem endoscopia, gastro, colono, duodenoscopia, tá? Eu gosto muito do hipoclorito. O hipoclorito, gente, ele é uma solução simples, eficaz, barata e de acesso fácil, entendeu? Tanto é que o hipoclorito, ele nunca sai do mercado. O uso hospitalar, ele é de 1%, por quê? Para ele não fazer corrosão em toda a mesa, em todo o carrinho de anestesia, tá? Por isso que ele é usado numa concentração menor. E em casa, a gente tem a possibilidade de usar 2% mais forte, mas em casa a gente tem uma diferencial. A gente tem um enxágue em água abundante. Então, nunca que essa água sanitária domiciliar, ela vai corroer o nosso chão, os nossos bancos, entendeu? Porque a gente consegue enxaguar. Já no hospital, a gente não tem um enxágue com água em abundante. E o uso a 7% para desinfecção de endoscópio. Se eu faço uma endoscopia no Ivanir, eu tenho que limpar com água e sabão e depois usar água sanitária a 7% para mim fazer a desinfecção do endoscópio, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente tem produtos simples, tá? Produtos químicos acessíveis, porque não são caros, e a gente consegue fazer o melhor processo de limpeza dentro do hospital. Não tem limpeza cara no hospital, a limpeza ela é barata, mas qual que é o diferencial? É que a limpeza ela tem que ser eficaz. Mesmo que seja com um produto mais simples, tá? Não usar hipoclorito em superfícies metálicas devido ao risco de corrosão dos metais. Não é muito, é bem comum a gente ver muito suporte de soro, cama de hospital, né, com ferrugem, principalmente hospitais mais antigos. Quem que faz isso, essa corrosão nesses equipamentos? A água sanitária, o hipoclorito de sódio, tá? Tanto é que hoje em dia as camas, né, estão sendo feitas de plástico. Exatamente para quê? Para a gente poder usar o hipoclorito e essa cama não enferrujar ou se danificar em um curto prazo de tempo. Outra coisa também, se a gente usar o hipoclorito em cima de uma mesa metálica, precisou usar, a gente tem que ter a consciência que eu preciso remover o excesso de hipoclorito de cima da superfície, porque senão esse hipoclorito, ao longo dos anos, vai fazer a corrosão da superfície metálica. O chão deve ser limpo usando máquina lavadora e extratora,
uma vez por semana essa, tá? Como isso nem sempre é possível, né? Porque eu não consigo esfregar com máquina, leva tempo entre uma cirurgia ou outra. Então, recomenda-se o quê? O uso do pano de chão seco e limpo a cada operação e para cada limpeza concorrente. Após isso, deve ser mandado à lavanderia para ser processado. O que a gente usa no hospital para vocês entenderem? Como que é feito? A gente chama ele de bio. Deixa eu colocar aqui, rodo de limpeza. Vamos ver, é mop que a gente fala. Vamos ver se aparece. É muito parecido com esse aqui, ó. O que a menina da limpeza tem? A menina da limpeza, deixa eu olhar outras figuras aqui. Esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um exemplo domiciliar, mas existe um dele hospitalar, tá? Então, cada vez que ela limpa o chão e a parede da sala de cirurgia, né? Ela vai pegar essa fibra, esse tecido que está aqui embaixo e vai mandar ele para a lavanderia. Então, toda vez que ela for limpar a sala, ela vai pegar um pano desse, fixar ele neste rodo e vai fazer a limpeza da sala. Então, o pessoal da higiene e limpeza vai ter que ter vários paninhos desse, porque a cada limpeza da sala tem que usar um limpo, certo? Aqui, ó. É como se fosse isso aqui, tá? Eu pego um limpo e coloco. Aí, lá no serviço de higiene e limpeza, a gente tem uma máquina de lavar que a gente joga todos esses mops, esses panos, tá? E a cada 12 horas a gente lava uma boa remessa para disponibilizar para a próxima limpeza, tá joia? Mesma coisa é para limpar um quarto. Se eu for limpar um quarto, eu tenho que usar um paninho novo e para o próximo quarto eu vou usar um paninho limpo. Deu para entender? Sim. Exatamente. Mesma coisa em casa, né? Primeiro a gente limpa os quartos, a sala, por último a gente limpa o banheiro, que é onde o pano e o suportezinho vai estar contaminado, né? Então, até que hoje em dia os aparelhos de limpeza estão melhorando e tornando a vida da gente mais eficaz, tá? Então, para cada vez que eu passar esse rodo, eu tenho que passar ele com um paninho de limpeza limpo. As paredes devem ser limpas somente se houver contaminação direta com material orgânico, tipo assim, cortou uma artéria. Essa artéria soltou, né, espirrou igual uma mangueira aquele monte de sangue, né? Então, eu vou limpar a parede e vou limpar o teto quando eu ver a secreção encrostada, pregnada na parede. A sala, depois que eu fizer a limpeza do chão, a limpeza da parede, a limpeza dos mobiliários, aí sim, a minha sala de operação pode ser montada para outra cirurgia, tá? Quem limpa na sala de operação é o circulante ou a limpeza? Parede, teto? Isso, é assim, quem limpa o chão e a parede é o pessoal da higiene e limpeza. Sim. Quem limpa os mobiliários, cadeiras, mesa, carrinho de anestesia, é a gente, tá? E todo o resto, né? Limpa todo o resto. Então, o que eu faço? Eu acabei de conferir o lixo, pus o saco no corredor. Eu acabei de conferir a roupa, pus o saco fechado, né, com a roupa no corredor. Eu faço a limpeza dos mobiliários.
Aí, depois que eu terminei a limpeza do mobiliário, que eu chamo a menina da higiene e limpeza para limpar o chão e a parede. Tá? Deixa eu pôr aqui no resuminho, ó. O que eu faço? Eu retiro o lixo, depois eu retiro a roupa suja, depois eu limpo a superfície, né, dos mobiliários. E depois que eu limpei os mobiliários, vem a menina da higiene e limpeza e limpa chão e parede. Essa é a única função dela. Ela não põe a mão em equipamentos imobiliários. Isso é nossa responsabilidade. Tá? Quer ver? Vamos lá. Vamos raciocinar. Sala de cirurgia. Pôr uma imagem aqui de sala de cirurgia. Essa aqui tá boa. Vamos pensar. Quem que limpa a mesa cirúrgica? Eu. Exatamente. Quem que limpa essa torre aqui de vídeo? Também eu. Mesma coisa aqui, ó. Essa televisão eu limpo. Essa estante aqui de material de vídeo eu limpo. Essa mesa de maio eu limpo. O carrinho de anestesia eu limpo. E essa bancadinha aqui de insumo eu limpo. O foco também é nossa responsabilidade, tá? A gente vai limpar o foco até esse ponto aqui. A limpeza dessa parte mais alta do foco a gente faz no final de semana, tá? E quem limpa o chão e as paredes? A higiene e limpeza. Exatamente. Então, aqui vocês já aprenderam o processo, é só bater o olho. Tudo aquilo que está acima do chão é a gente. Tudo aquilo que está no chão e na parede é responsabilidade da higiene e limpeza. Tá? Limpeza terminal. Ela pode ser diária ou periódica. Diariamente, né, quando a gente faz uma cirurgia infectada ou contaminada, e ela pode ser periódica e periodicamente semanal, tá? A limpeza diária é realizada após a última cirurgia programada do dia. Então, por exemplo, hoje a sala 4 terminou a cirurgia 1h da tarde. Eu posso fazer uma limpeza diária nela, que é a lavagem das paredes e do chão? Posso, tá? Envolve todos os procedimentos de limpeza concorrente, acrescentados à limpeza de todos os equipamentos, acessórios, mobiliários, piso e parede da sala de operação, tá? O teto a gente procura limpar uma vez por mês, tá? Mas tem cirurgia que espirra sangue e secreção no teto, por incrível que pareça. Então, se terminou a cirurgia, o teto tá com sangue, não pode pôr outra cirurgia naquela sala enquanto eu não limpar aquele teto. Mas quem limpa o teto é a menina da higiene e limpeza. As portas devem ser limpas diariamente, especialmente o local próximo à maçaneta. O chão deve ser lavado com água e sabão. As macas e os carros de transporte também devem ser limpos com água e sabão. Os lavabos, né? Lembra o que é lavabo? Sim. Lavabo é onde os médicos fazem a degermação das mãos antes da cirurgia. Lavabos de hospital. Olha lá. Normalmente as meninas da higiene e limpeza que são responsáveis pela limpeza do lavabo. Lava-se de manhã, de tarde e à noite, tá? Por quê? Aqui tem uma go-box, tem uma aglomeração e uma incrustação muito grande de gordura, de pelo, de secreção dos braços dos cirurgiões e de sujidade. Então, para
evitar a contaminação de um braço para o outro, de um médico para o outro, isso aqui tem que ser limpo com bastante frequência ao longo do dia. Já a limpeza periódica envolve itens cuja frequência de limpeza não necessita ser diária, por não se sujar com facilidade ou por não estarem diretamente relacionados com a infecção do sítio cirúrgico. É aquela limpeza mensal. Por exemplo, o corredor. O corredor precisa ser limpo a cada cirurgia? Não. Não. Ele pode ser limpo uma vez por dia. Entendeu? Porque ali é só passagem. Ali não tem a realização de procedimento nenhum. Tá? Dessa forma, a rotina de limpeza periódicas maiores pode ser estabelecida. Por exemplo, o lavabo 3 vezes ao dia, o corredor, como é só passagem, a gente pode limpar uma vez a cada 12 horas, limpa de dia e limpa de noite. Então, quanto mais crítica for a área, mais quantidade de limpeza vai ser realizada. Quanto menos crítica vai ser a área, menor vai ser o número de limpezas que eu vou realizar, tá? E outra coisa que também é esporádica é o caso de superfícies verticais, janelas, portas, teto, grades de entrada e saída de ar-condicionado, armários que permanecem fechados dentro ou fora da sala de operação. Então, esses itens eu posso estabelecer uma rotina semanal ou uma rotina mensal. Depende de quanto mais longe tiver da sala de operação esses ambientes e esses objetos. Equipe de limpeza. A equipe de limpeza do centro cirúrgico é dividida entre o pessoal da limpeza e o circulante de sala, que nem eu falei para vocês. O pessoal da limpeza limpa o chão, as paredes e o teto, e a gente limpa os mobiliários. O pessoal da limpeza deve ter noção de micro-organismo e sua transmissão. Pergunta: a menina da higiene e limpeza, quando ela vai passar aquele mop no chão, ela tem que passar numa direção única e sentido único, ou ela pode passar esfregando em círculo? Estou tentando visualizar a menina limpando a clínica. Com direção, né? Tem que ter uma direção, né? Exatamente. Sentido único. Sentido único. Ela começa do fundo da sala para a porta da sala. O fundo da sala está menos contaminado porque teve menos fluxo de pessoa, mas o meio da sala e a proximidade da porta da sala teve muito fluxo de pessoas e do próprio paciente. Então, ela tem um sentido de limpeza, ela é treinada para isso. Ela tem que limpar do fundo na direção da porta e no sentido único. Ela vai trazer a sujidade lá do fundo até a porta da sala de operação. Porque senão não cumpre-se o princípio que é todo padrão. Se você limpa a superfície do carrinho no sentido único, o chão tem que ser limpado na mesma técnica, porque não vai ser eficaz. Certo? O pessoal tem que ser bem treinado, né, professor? Tem que ser bem treinado, tá? Até mesmo por cuidado com eles mesmo, né? Porque a gente tem a técnica, né? Exatamente. Eles têm que ser bem treinados, né? Tem que ter uma noção do que se contamina, do que é um pérfuro cortante, do que é isso, do que é aquilo, porque senão Exatamente. dá muito acidente, né? Toda pessoa que vai limpar o CME, eu treino ela. Ela limpa primeiro o arsenal, que é onde ficam os instrumentais estéreo. Depois ela limpa o preparo, que é onde a gente monta as caixas, fecha as caixas e tem as autoclaves. E por último, no final do dia, ela lava o expurgo. O expurgo é onde a gente faz a lavagem de todo o material que chega sujo. O que chega no expurgo do CME para lavar? Material de assistência respiratória, por exemplo, um kit de nebulização.
chega bacia, jarro, comadre, chega instrumental depois da cirurgia. Então, a menina da limpeza, ela tem que seguir o mesmo fluxo. Ela começa a limpar do local mais limpo para o local mais sujo por último. Mesma coisa, uma sequência de casa. A gente começa a limpar quarto, sala, depois a gente vai para o banheiro ou para a cozinha. A gente nunca começa limpando um banheiro para depois limpar o resto. Então, é bem instintivo. Quem trabalha na higiene e limpeza não precisa de um curso, uma capacitação assim de outro mundo. Mas ela tem que ser orientada a raciocinar o que é mais sujo e o que é menos sujo. Ela vai começar a limpar o chão menos sujo. Depois ela vai limpar o chão mais sujo. Entendeu? Então, ele tem que ser realmente treinado. Normalmente, o pessoal da higiene e limpeza tem um supervisor. Mas esse supervisor não é da enfermagem, não é um técnico, não é um enfermeiro que consegue, que tem esse treinamento, esse aprendizado de limpar num sentido único, de limpar do mais limpo para o mais sujo. Então, às vezes, essas orientações, quem acaba passando para esses colaboradores da higiene e limpeza somos nós, tá? E eles ficam muito gratos quando a gente explica por que tem que ser feito daquela forma. É engraçado demais. É o que eu vejo. Quanto mais eu explico para as meninas da higiene e limpeza por que tem que ser daquela forma, né? Ela reconhece o ambiente mais facilmente e ela faz a limpeza mais adequada. Então, o funcionário que fica no CME ou que fica no centro cirúrgico, ele não pode ser trocado mensalmente ou semanalmente. Tipo, esse mês você limpa o centro cirúrgico, mês que vem você limpa um quarto. Por quê? A técnica de limpeza é diferente, tá? A forma de limpar é específica para cada ambiente dentro do hospital. Então, a gente que dá esse norte de como fazer essa higiene, essa limpeza. Então, a menina, por exemplo, da limpeza, quando ela vai usar o mop, pergunta que eu faço para vocês, mop de limpeza. Se o CME tem 3 áreas de limpeza, né? A área estéril, a área de preparo e a área mais suja que é o expurgo. Ela tem que usar uma fibrazinha dessa aqui por cada ambiente ou não? Eu acho que sim. Sim. Exatamente, tem que limpar. Ela tem que pegar, independente se é verde ou branco, ela vai pegar um branquinho para limpar a sala do arsenal, onde a gente guarda o material estéril, vai pôr ele para lavar, vai pegar outro limpinho, vai limpar o preparo e vai pegar o terceiro paninho para limpar o expurgo, que é a área mais suja do CME, tá? E mesma coisa, por exemplo, o banheiro do CME, tem um banheiro dentro do CME, ela vai pegar o quarto para limpar o banheiro do CME, ela vai pegar o quarto para limpar o banheiro do CME. E vai pôr esses paninhos para limpar, tá? Então, isso tudo é a gente que passa pro funcionário da higiene e limpeza, tá? Olha lá, porque a limpeza da sala do... Oi. Repete, porque tá dando eco. Depois eu pergunto. Ok, combinado. Então, voltando aqui, ó. Então, o que eu vou ler agora é exatamente o que eu acabei de explicar. Olha lá.
A limpeza da sala de operação, a limpeza em função da técnica. Paredes e anexo, a gente limpa de cima para baixo. Teto, a gente limpa no sentido unidirecional. A gente vai limpar do fundo em direção à porta. Pisos, fundo, olha lá, pisos do fundo da sala para a porta da sala, pisos, corredores, saguões, sempre de dentro para fora, de trás para frente. Exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Iniciar sempre da área menos contaminada para a área mais contaminada. Nunca realizar movimentos de vai e vem. Iniciar a limpeza pelas paredes e por último do piso, né? Lógico que se a sujidade da parede cair no chão, você depois vai limpar o chão, você vai recolher essa sujidade, tá? Os procedimentos devem estar escritos, organizados no manual, de fácil acesso a qualquer pessoa que deseja consultá-lo e deve sofrer supervisão periódica. Eu não gosto muito de fazer coisa escrita para as meninas da higiene e limpeza, não. Eu gosto muito de pôr figura, né? Dela limpando do fundo para frente. Eu tenho muito trabalho quando eu organizo um roteiro de limpeza, mas todo o meu roteiro é imagem. Então, ela não perde tempo. Ela vai bater o olho naquela imagem, ela vai saber o que fazer. Se eu coloco escrito, ela tem que ler. Comece a limpeza da sala no teto, de uma forma unidirecional. Depois você vai e limpa as paredes. Ela não vai perder tempo, ela não vai ler metade do texto, ela não vai executar metade da técnica certa, tá? Então, tudo aquilo que for mais fácil de visualização através de figuras e curtas frases, é mais fácil da gente ler, perceber e fazer, tá? Deve ter um programa contínuo de atualização e desenvolvimento da equipe de centro cirúrgico, ressaltando a importância de limpeza no processo de controle de infecção. Então, uma sala de cirurgia que não é bem limpa, com certeza vai comprometer a asepsia da cirurgia que a gente está realizando. Então, é o que eu falo com as meninas da limpeza. A minha esterilização, né, a limpeza do meu instrumental, só vai ser eficaz se eu tiver com o teto, as paredes e o chão bem limpo, tá? O serviço delas perante ao meu processo de CME pode ser muito mais importante do que a minha esterilização, a minha limpeza. Se eu não tiver com o chão bem limpo, uma parede bem limpa, por mais que eu lave meu instrumental adequadamente, ele pode ser contaminado por poeira com micro-organismo. Então, eu posso estar fazendo o melhor processo, mas se meu ambiente não estiver limpo, esse material está todo contaminado. Ficou claro até aqui, gente? Perfeito, professora. Excelente aula. Adoro essa matéria. Eu estava aqui horas ouvindo a senhora. Nossa, eu tô doida para vocês formar, para vocês mandar o currículo, porque eu não acho mais ninguém para trabalhar e eu tô precisando de vocês. Vocês dão um jeito. Vocês dão um jeito de formar logo para vir trabalhar comigo. Eu tô, tem um mês que eu tô no site da Unimed com abertura de vaga para CME e eu não tenho candidato. E olha que eu não estou exigindo experiência, eu só quero a boa vontade de ir para o CME. Mas se Deus quiser, a gente vai estar junto. Gente, tá ok? Professor, boa noite. Boa noite. Semana passada,
postou o vídeo da videoaula semana passada? Isso, Jonathan. O que que aconteceu? Eu fiquei sem internet de domingo até hoje, tá? Eu moro aqui no São Pedro e aqui tem muita queda de luz, que eu moro num lugar bem distante. Aí, deixa eu compartilhar aqui de novo, Jonathan. O que que eu tô fazendo? Eu não consegui postar o vídeo. Eu tô postando aqui agora, ó. Da aula passada, acabei de postar a parte 1. Vou postar a parte 2 agora. Certo? Vocês me perdoem. Como eu não tenho um grupo